Bom dia, pessoal da fisiopatologia. Eu resolvi fazer um vídeo para a gente trocar algumas informações sobre a anemia das doenças crônicas, que seria uma aula dessa semana, né? Eu sei que o portal te traz pré-aula, aula, web aula, mas a gente podia complementar por aqui caso vocês tiverem alguma dúvida e às vezes pela distância a gente não pode se comunicar, né? Mas eu vou tentar aqui ser mais sucinto possível para a gente mostrar para você o que seria essa anemia de doença crônica, correto? Se houver alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode estar trocando informações aí, tá? Então, para ocupar um pouco o tempo também e vocês terem um pouco de conhecimento, que é importante, né? Então vamos lá. O que nós temos aqui? O que é uma anemia de doença crônica? É uma anemia causada por doenças que evoluem durante um longo tempo, ou seja, ele tem uma causa secundária, né? Processos inflamatórios, processos infecciosos ou processos que não sejam infecciosos, o câncer, tá? Pode interferir na formação dessa anemia. Então, ele é uma causa secundária, né, de processos inflamatórios, câncer, provocando alterações, a gente pode imaginar isso, provocando alterações a nível de metabolismo de ferro, a nível de medula óssea, que vai levar a um quadro de anemia. Lembrando a vocês que o que determina uma anemia é o valor baixo de hemoglobina. Isso determina a sua anemia. Valor de VCM, HCM, CHCM serve para você classificar o que? Uma possível anemia ou não, tá certo? Então vamos lá. Podendo ocorrer por desequilíbrio do metabolismo do ferro. O que isso quer dizer? Que o ferro plasmático ele é diminuído, muito parecido com a anemia ferropriva ou ferropênica, certo? Então, se eu for dosar o meu sangue, eu vou encontrar no meu sangue uma quantidade de ferro plasmático baixo, correto? E isso até é importante porque existem algumas características dessa doença, por exemplo, como a microcitose e a hipocromia, podendo aparecer em alguns casos, certo? Porém, nós temos que nos atentar ao seguinte, e essa microcitose e essa hipocromia, ela é bem, ela não é, vamos dizer assim, é, muito elevada. Ela pode aparecer ou ela ser extremamente discreta, mas que quando ela aparece, ela pode ser confundida com quem? Com anemia ferropênica, tá? Falha na reutilização do ferro. Então, o que isso quer dizer? Que o ferro, né, que proveniente da alimentação, que vai ser utilizado para a formação do heme, da hemoglobina, ele vai sofrer o quê? Uma deficiência de processo normal. Mas quem que provoca isso? Justamente o que provoca essa falha na reutilização do ferro são as citocinas que a gente vai ver mais na frente no próximo slide. Tá? Decorrente de onde? Dessas infecções, né? Ou processos inflamatórios ou de causa secundária. Então é dali que vem a liberação pelos macrófagos de citocinas que vão interferir nessa reutilização do ferro na composição da hemoglobina, ok? Encurtamento da sobrevida eritrocitária. O que isso quer dizer? Que o meu eritrócito, que tem 120 dias, né, para o baço pegar esses eritrócitos, destruir, reabsorver o que tem que reabsorver e ocupar o que tem que ser ocupado, né, para reabsorção, ele diminui. Ou seja, ele vai ser destruído com menos tempo e menos dias de sobrevida. Pode ser, não se tem um número de dias específico, mas acredito que seja ali 80, 90 dias, tá? Quer dizer, encurtando bem a sobrevida desses eritrócitos, tá? Inibição da hematopoiese. O que é uma hematopoiese? É nada mais nada menos do que a formação das linhagens jovens dentro da medula óssea.
Lembra que eu sempre falo para vocês, uma célula mãe que produz células filhas com funções específicas, ok? E dando origem às linhagens de cada uma delas. Se eu tenho uma inibição dessa hematopoiese, né, dessa evolução natural, o que eu vou ter? Uma inibição, né, uma diminuição, vamos dizer assim, da quantidade de células na minha medula óssea. Tá? Com essa diminuição de células na minha medula óssea é que vai fazer com que eu possa desenvolver, né, se eu não tiver um tratamento a essa fonte secundária que originou todo esse processo, eu posso ter nada mais, nada menos do que instalado a anemia aí, né? Deficiência relativa de eritropoietina. Quem que é eritropoietina? Né? É o que estimula a produção da hematopoiese, é o que vai fazer o processo de maturação e de divisão das células. Quem que produz a eritropoietina? Os rins. Se eu tenho ali interferentes na produção da eritropoietina ou interferentes que vão nesses órgãos produtores, consequentemente, tudo que esse órgão vai produzir, ele vai ser deficiente, tá? Consequentemente, a função dele vai estar o quê? Vai estar diminuída, né? Continuando. As condições associadas com anemia das doenças crônicas. Infecções crônicas são causadoras. Inflamações não infecciosas crônicas são causadoras. Doenças malignas ou mieloproliferativas. O que é mieloproliferativa? São as leucemias, as dermatites, a artrite reumatoide, insuficiência renal ou hepática crônica, tá? Aí nessa insuficiência renal hepática crônica é o que justifica a deficiência de eritropoietina, tá? Então é uma série de condições que levam a essa instalação dessa anemia, tá ok? Então vamos lá. E o mecanismo fisiopatológico, olha só, aumento de citocinas inflamatórias inibe a eritropoietina. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, ação de macrófagos, né? Existe o que? O sequestro da liberação de ferro pelos macrófagos. O macrófago faz o que? A liberação de citocinas inflamatórias. Tá? Por exemplo, a interleucina 1, a interleucina 6, certo? O fator de necrose tumoral, os interferons alfa, beta e gama. Ou seja, são essas substâncias que interferem aonde? Na produção da hematopoiese, tá? Ou ação direta ou a ação em cima da eritropoietina que vai fazer a estimulação também da medula óssea, tá? De onde vêm essas interleucinas, né? Vem do processo secundário que origina a anemia, ou seja, vem daqueles processos de inflamações, de infecções, de câncer, é dali que provém todas essas citocinas, tá? Olha só, continuando, ocorre o bloqueio na liberação do ferro, ou seja, os macrófagos sequestram esse ferro para os eritroblastos. Se os macrófagos sequestram esse ferro não vai chegar aonde? Lá na medula óssea, para produção e formação de células hemáticas jovens, tá? Ou seja, não produz eritrócitos, tá certo? Ou produz no início e depois ele vai diminuindo essa quantidade na corrente sanguínea, certo? Tudo porque o macrófago faz um sequestro indevido desse ferro que vai fazer a composição de quem? Da M mais globina para a formação da hemoglobina, tá? Ocorre uma diminuição da sobrevida dos eritrócitos devido à ativação dos macrófagos e fatores hemolíticos liberados por tumores, fatores vasculares e toxinas bacterianas. Isso aqui é o que eu já falei, né? Diminui a sobrevida, tá? Devido à hemólise, o meu organismo, na verdade, a resposta frente à produção desses tumores, a sensibilização dessas hemácias por substâncias que ficam impregnadas na superfície do eritrócito, faz com que o meu organismo, o meu anticorpo, chegue lá e acha, né, fala assim, olha, esse eritrócito, ele não é da corrente sanguínea, esse aqui não é desse paciente, não é dessa pessoa, vamos destruir, tá? Em linguagem um pouquinho mais para vocês entenderem.
Então, existe a sensibilização desses eritrócitos, meu sistema imune interpreta que ele não é do meu organismo e acaba ocorrendo o quê? Uma hemólise bem ativada dentro desse processo. Consequentemente, vai fazer o quê? Vai fazer a destruição desses eritrócitos. Mas nós estamos observando o seguinte, que é tudo decorrente de quem? De citocinas inflamatórias. É tudo decorrente dela. Não é, ela é causa principal, ok?